Quem está com fome da palavra de Deus aí? Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6. João capítulo 6. João Evangelho, tá? Capítulo 6, versículo 48. Vamos ler. Vamos ler o 48 e o 51. 48. É Jesus que disse essas palavras. Eu sou o pão da vida. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá. Só até aqui. Vamos dizer no 3. 1, 2, 3. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. Amém. O que é fome? Hoje nós vamos conversar sobre os perigos da fome. Alguém aqui já teve no ápice da fome? A minha esposa, quando fica com fome, ela fica nervosa. E aí a gente tem que calcular um pouco melhor as palavras para conversar perto dela se ela estiver com fome. E é normal. Fome é carência alimentar, necessidade de comer. Obrigado, Divina. Em Mateus capítulo 4, Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele esteve jejuando e orando durante 40 dias. E durante esses 40 dias que Jesus esteve jejuando e orando, o texto bíblico diz que ao findar esse período, Jesus teve fome. E a humanidade de Jesus estava exposta no 40º dia de jejum. Porque qualquer ser humano que fica um determinado período de tempo sem comer, sente fome. Satanás, que é covarde, ele se aproveita desse momento, se aproxima de Jesus para iniciar o processo da tentação. Percebendo que fome, e quando eu disser fome, você diz fragilidade do homem. Então Satanás, vendo a fome, se aproxima. E o que ele vai oferecer para Jesus? Exatamente aquilo que vem para atender a fragilidade do homem. O que você sente? Fome. Então vamos fazer o seguinte: já que você é o Filho de Deus, pegue essas pedras e transforme essas pedras em pão. Jesus não faz, mas não porque ele não tinha poder para fazer, porque no capítulo 6 de João, ele multiplicou pão e peixe, e se alguém perguntasse para ele onde está o pão, ele diz o que nós lemos no versículo 48, eu sou o pão. Se tu és o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pão. E quando vem essa proposta tentadora para quem está com fome? Pão para quem está com fome, a não ser que não esteja com fome. Se oferecer um prato de comida para quem acabou de almoçar, a tentação não existe. Mas para quem está com fome, pão. Quem não está com fome, mamãe diz que a goiaba, barriga cheia, a goiaba tem bicho. Que rejeita. Está com a barriga cheia, não quero essa goiaba que tem bicho. Mas entenda, a proposta do diabo a Jesus toca na fragilidade do Jesus homem. Pão para quem está com fome.
Eu vou começar a dizer algumas coisas para você aqui. Se ajeita na cadeira aí. Cuidado com as propostas que o seu inimigo te faz nos momentos da sua fragilidade. Satanás é covarde. E ele te ataca no momento em que você está frágil por alguma circunstância. Ou você acha que quando você atravessa um luto, que está emocionalmente fraco, o diabo diz: vou jogar uma toalha branca e vou respeitar esse momento de dor e vou ficar quietinho até as coisas se restabelecerem. Ou você pensa que quando você está enfrentando uma crise financeira, o diabo diz: opa, vou esperar os negócios se normalizarem para poder atacar. Ou você pensa que o diabo espera o cansaço físico e emocional passar e diz assim: eu não vou hoje lá atacar não, tentar não, ferir não, porque coitado, né? Trabalhou o dia inteiro no sol quente, vai chegar em casa, tomar um banho, capotar e só vai acordar no outro dia. Então, não vou mexer. Eu estou aqui para dizer para você que o diabo não respeita a sua fragilidade. O teu inimigo, e você está consciente que você tem um inimigo, né? Sim ou não? Graças a Deus. O seu inimigo não vai te poupar de lançar propostas indecentes no dia da sua pior fragilidade. Ele fez assim com o Filho de Deus. Então dor, crise, luto, cansaço físico, cansaço emocional, ele não vai respeitar isso. Ele chega quando a cana está quebrada para acabar de esmagar. O conselho que se dá é: ei, não seja covarde. Você vai chutar um cachorro morto, o diabo chuta o cachorro morto. E se brincar, ele vira para trás e dá uma cuspidinha em cima ainda. Uma vez que eu entendo isso, que o meu inimigo, meu adversário, é tão covarde para me atacar no dia da minha pior fragilidade, eu preciso entender que ferramenta Jesus contra-ataca para vencer esse mal. E sabe qual que era a receitinha de Jesus? Jesus estava com fome no corpo, mas o espírito estava alimentado. E o diabo não tem poder de tocar em um crente que está espiritualmente forte e alimentado. Satanás não tem poder de tocar em você quando você, mesmo diante das mazelas, das fragilidades, dos lutos, das crises, das dores, se levanta na autoridade do poder do nome que te resgatou das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor, para dizer: diga o fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e a graça do Senhor na minha vida é suficiente para mim. Se está fraco na carne, mas o espírito está vivificado, e é por isso que a gente coloca a igreja para jejuar de vez em quando. Falando nisso, dia 6 de outubro começa 40 dias de jejum. Para quê, pastor? Para você dar 3 tiros na carne por dia, durante 40 dias, e no último dia você vai ter dado 122 tiros de metralhadora na cara da tua carne. E aí a carne frágil, o espírito forte. Quando o tentador vier, você vence, assim como o teu Senhor venceu. Deixa eu ouvir um glória a Deus, só de quem está aí. Considerando que a fome é um momento de fragilidade, e que é uma carência de quê? De alimento. Vamos ver como isso pode trazer sérias consequências para nós. Então, número 1, escolinha do professor Antônio. Quem tem caderninho, anota. Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34. Gênesis capítulo 25, do 29 ao 34. Tá, Cauã? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo.
e pediu-lhe: deixa-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita... 1, 2, 3, estou com muita... e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho, por causa da sopa vermelha que ele fez. Devia ter coloral lá. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o direito da primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que vou morrer de fome. De que me serve o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o contrato. Vamos lá no cartório, reconhecer firma, e a gente faz um acordo assim: jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão, para quem está com fome, pão, e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu até se fartar, levantou-se e partiu. Assim, triste, mas assim, lamentável, mas assim, de dar dó, mas assim, desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. A cultura judaica dava ao filho primogênito a bênção maior, a bênção espiritual, a bênção da primogenitura. E essa bênção naquela família estava sobre a vida do filho mais velho, Esaú. Só que um dia, do texto que nós lemos, Esaú está trabalhando, ele chega no fim do dia, o texto diz que ele estava de duas formas: com fome e exausto. Lembra do que eu te falei? Teu inimigo não vai dizer: coitado, né? Trabalhou tanto, vamos poupar. Não. Ele chega cansado, exausto, com fome, e o seu irmão mais novo, Jacó, está cozinhando uma sopa de lentilhas. Eu não sei que tempero que tinha naquela sopa. Eu não sei o cheiro daquela comida. Mas quando você está com fome, tem gente que diz que a melhor comida é a fome. E quando você está com fome, qualquer coisa está bom. Mas eu não sei que cheiro hipnotizante saía de dentro daquela panela, que Esaú diz: me dá um pouco dessa comida. Jacó, esperto, inteligente? Não. Esperto é diferente. Te dar, eu não te dou não. Mas vender, eu vendo. E qual é o preço? O preço é a bênção espiritual. O preço é a bênção da primogenitura. Você me dá o direito de filho primogênito e eu te dou um prato de lentilhas. Deixa eu te perguntar: quanto vale a bênção de Deus na sua vida? Quanto vale a presença de Deus na sua vida? Para Esaú valia um prato de sopa de lentilhas. Deixa eu te falar uma coisa. O problema ali não era o tempero do guisado do Jacó. O problema também não era o cheiro hipnotizante que saía da panela. O problema era a fome. Esaú podia suspeitar daquela proposta, mas ele responde da pior maneira possível. Ele diz: eu estou com fome, meu problema de fome precisa ser resolvido agora, eu vou morrer. Exagerado. Ninguém vai morrendo de fome assim não. O do estômago dói umas horas, depois dá uma amenizada. A própria ciência vai dizer que o seu corpo então começa a consumir as reservas energéticas que tem,
E esse processo vai ficando equilibrado até que você consegue suportar um certo tempo. Se fosse água, tudo bem. Mas fome, dá para aguentar. Mas ele é exagerado. Eu vou morrer. Ele diz: o que vai me adiantar essa tal bênção se eu estou com fome agora? Essa bênção é para o futuro, mas o meu desejo é agora. Essa bênção é para o futuro, mas a minha vontade é agora. Esse direito é para o futuro, mas a carne está precisando agora. E quando você é abordado nessa questão, o ensopado se torna o preço da bênção e da presença de Deus na sua vida. Eu começo a dizer alguma coisa para você agora. Quando estamos com fome ou carentes, aceitamos negociar princípios eternos para satisfazer a nossa necessidade momentânea. Por causa da fome, por causa da carência, Esaú desprezou o que era eterno por um manjar momentâneo. E tem gente perdendo a eternidade por causa de uma lata de cerveja. E tem gente perdendo a eternidade por causa de um prazer sexual fora do casamento. E tem gente perdendo a eternidade, coisas eternas e duradouras, por um prato de comida. Por quê? Porque eu estou com fome. Porque a minha carne quer. E se você segurasse mais um pouquinho, a carne parava de querer. O apóstolo Paulo escreveu: eu esmurro a minha carne e reduzo ela à servidão. Para quê? Para que o caráter do Filho de Deus seja formado em mim, que foi capaz de renunciar às suas próprias vontades, para fazer a vontade do Pai que o enviou. E no jardim do Getsêmani, ele podia ir embora e deixar a cruz para trás, mas ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade e não a minha, porque eu não posso negociar o propósito que Deus colocou na minha vida por um prazer, por uma satisfação momentânea. Quem está aí? Diga para alguém com muito carinho: a fome é perigosa. Fala para ele: cuidado com a fome, cuidado com a carência. A carência vai fazer você aceitar do seu lado gente que Deus não tinha para caminhar contigo. Mas a idade está avançando, eu não sei se eu vou conseguir alguém. Esse aqui não está bom, mas também não está ruim. A carência faz você aceitar caminhar com gente que Deus não queria que você caminhasse. E quando os prejuízos vêm, você vai pedir oração. Por quê? Por causa da carne. Pastor, eu não consigo ficar sem. Sem o quê? Sem um beijo, sem um abraço, nas noites frias, para esquentar a costela. Só que deixa eu te falar, nenhuma dessas coisas pode suprir a presença poderosa de Deus na sua vida. Existe um vazio dentro do ser humano que somente Deus pode preencher. E você pode colocar o que você quiser nesse buraco, que você nunca vai estar satisfeito. Aí tu vai comprar um carro, tu vai casar, tu vai ter filho, tu vai ganhar dinheiro, tu vai para festa, para balada, vai beber até cair, no outro dia vomitar tudo na sua própria roupa. E aquele vazio vai estar lá. Por quê? Porque a presença de Deus não pode ser substituída por um prato de comida. Quem está aí? A fome é perigosa. Se Jacó tivesse cheio, ele nunca cederia aquela proposta. Se Jacó tivesse satisfeito, ele nunca cairia nessa cilada. Mas não para por aí. Segundo de Reis, capítulo 4, versículo 38.
Antes que esse culto termine, o Espírito de Deus vai transformar alguma coisa dentro de você. Ele vai resgatar o que de fato precisa ser valorizado e tem sido ignorado até aqui para algumas pessoas. Segundo de Reis, capítulo 4, versículo 38, Eliseu voltou a Gilgal quando, o quê? A fome, tá ela aí de novo, mardita. A fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Vamos continuar a leitura? Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre, como se fosse um pepino do mato. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Não conseguiram mais comer. Próximo. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele a despejou na panela, orientou: sirvam aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Olha aqui para mim, com redobrada atenção. A terra está com fome, não tem comida, seca, não tem o que comer. Eliseu está com os alunos da escola de profetas à sua volta. E, para quem não sabe, Eliseu é o sucessor do profeta Elias. Só que não é só dizer que ele é sucessor do profeta Elias. Eliseu é sucessor do profeta Elias com uma porção dobrada do que havia sobre o profeta Elias. Então o poder era 2 vezes mais. Profeta, estou com fome. Ele ordena aos alunos: põe o caldeirão no fogo, uma panela grande, para ferver, e faz uma sopa para nós. Deixa eu te perguntar, tem alguma coisa sobrenatural aqui? Vai lá e faz uma sopa? Vou ter que orar para fazer a sopa. Nada transcendental. E quando a gente trata as coisas naturais como primeira opção e não as coisas transcendentais, alguns resultados estranhos começam a aparecer. Vou abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. Confie primeiro na provisão divina. Recorra primeiro a Deus. Porque tem gente que só busca a Deus quando já esgotou todas as outras possibilidades. Só que ele ainda quer ser o primeiro a ser consultado na sua vida quando você tiver um projeto importante para executar. E aqui a coisa é simples, é só fazer uma sopa. Isso é simples ou não é? Mas quem diz que Deus não se importa com as coisas simples? Vamos fazer do jeito que se faz sopa. Como que faz sopa? Pica o alimento. Eles vão procurar, acham uma vagem, uma verdura no meio do mato, que nem sabia o que era. Corta em pedaços, bota dentro da panela, cozinha, prepara e serve. Serve o quê? Nem sei.
Não é difícil, mas também não é fácil. Olha aqui para mim, sem nada tirar sua atenção. Ele pica a verdura, faz a sopa e serve. O que tem na sopa? Não sei. Nem eles que fizeram a sopa sabem. Se eu faço a comida, eu não sei o efeito daquela comida, no mínimo, se eu quiser comer, eu como. Mas para dar a comida para os outros, eu tenho que saber que comida que tem dentro da panela. Eu escrevi para não esquecer. Quem serve deveria ter a responsabilidade de garantir a qualidade do que está oferecendo, servindo. Mas isso não tira de quem está sendo servido a responsabilidade de saber qual é a procedência do alimento que está consumindo. Eu estava sentado no escritório ali agora de tarde, buscando de Deus uma palavra, quando o Espírito Santo falou isso no meu ouvido. Quem serve tem a responsabilidade de garantir o que está sendo servido. Só os pregadores digam glória a Deus. Você precisa ser responsável com aquilo que você entrega como alimento para o povo de Deus comer. A gente não serve comida estragada na igreja. A gente não serve comida requentada em micro-ondas na igreja. Se você não tem o que dizer, então fique quieto. Mas se você recebeu de Deus, abre a boca, que Ele enche e garante aquilo que você está derramando sobre a vida dos outros. Posso ouvir um amém? Só que isso não isenta quem está ouvindo da responsabilidade de saber de onde que se arrumou essa comida. E sabe qual é o problema nos nossos dias? Pessoas que estão com fome e saem comendo qualquer coisa que as pessoas oferecem sem saber de onde veio. Está comendo alimento coach, gorduroso, saturado, preparado em micro-ondas e não tem pão. O que você está comendo? Vou ler na revistinha do João Bidu o que o meu signo está falando para essa semana. Comida podre. Vai te fazer mal. Pode causar uma intoxicação alimentar. Profeta vive da palavra. Servo de Deus se alimenta da palavra. Cuidado com os pregadores que você assiste na internet. E pode assistir quem você quiser assistir. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Tem igreja que proíbe os irmãos de ouvir outros pastores que não seja da sua denominação. Ouça quem você quiser ouvir. Mas o texto bíblico diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir não é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então você vai abrir teu ouvido para ouvir quem você quiser ouvir, mas daí você coloca na palavra. Se não couber na palavra, não cabe para ninguém, não serve na tua vida. Eu não vou dar ouvidos para uma voz me alimentar com comida que eu não sei de onde que veio. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Da onde que veio essa sopa? Da onde que veio essa comida? Foi feita onde? Temperada com quê? Qual é o ingrediente? Tinha veneno naquela panela. E eles saíram dando para as pessoas comer. E quem comer vai morrer. Quem comer vai passar mal. Natália tem alergia a camarão. E um dia nós fomos comer num lugar que serve essas coisas de camarão. E na hora de fazer o pedido, quem estava na mesa teve que garantir, junto à pessoa que estava servindo, que não tinha absolutamente nada de camarão naquele prato que estava vindo especialmente para a Natália. Porque se ela comer o camarão, ela passa mal.
E aí nem a concha que foi no camarão pode ir na comida. Não é frescura. Só quem tem sabe o que é. E a pessoa pode até morrer de intoxicação. Já pensou, Natália? Você senta lá e fala bem assim: estou com fome. Ele diz: espera aí que eu vou trazer uma comida para você. Ele traz um risoto de camarão. Você sabe que tem veneno. Só que aqueles homens que vão comer a sopa dos profetas não sabiam. Quem está aí? Quando provaram, no versículo 40, deixa para mim na tela, por favor. Gritaram: homem de Deus, tem morte na panela. Ou seja, nesse sermão não tem vida. Jesus disse: as palavras que eu digo são espírito e vida. Só que tem coisa que você está ouvindo que não é a palavra de Cristo. Então não é vida. E se não é vida, pode causar morte. Fala para o teu irmão: cuidado com o veneno da panela. Selecione quem você vai ouvir, porque o que você ouvir vai te alimentar. Quando aquela vizinha fofoqueira chegar na porta da tua casa querendo perguntar em quantas vezes você parcelou o carro novo que você comprou, você diz: para trás de mim, Satanás, o sangue de Jesus te repreenda. Porque para vir na porta da minha casa para falar mal dos outros, tem morte na panela. Tem gente que é o profeta da desmotivação. Bate na sua porta e ele vem trazendo um caldeirão. Sabe o que tem dentro daquele caldeirão? Veneno. E se você receber ele, sorrateiramente ele vai colocar no prato e dar para você comer. E se você comer, você vai passar mal e morrer. Que o temor de Deus recaia sobre nós, para a gente aprender a procedência daquilo que a gente está se alimentando. E eu nem estou falando mais de comida. Quem está aí? Tem um caso semelhante. Juízes, capítulo 14, versículo 5. A presença do Espírito Santo está aqui. E ele está conversando com alguém nessa noite. Juízes 14. Vamos ler do 5 ao 9? Abre aí. Segurou aí? 14, 5 a 9? Para concluir a história da morte na panela. O que aconteceu, pastor? Eliseu falou assim: traga farinha, vamos misturar. Orou, repreendeu, agora come. Porque alimento santificado a Deus não faz mal. 14, já está aí? 5 a 9. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tímina. Foi para onde? Tímina. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um grande leão partiu rugindo na direção onde estava Sansão. Imagina a cena. Foi então que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E ele, sem ter nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai, e nem a sua mãe guardou esse segredo no coração.
venceu um leão e não contou para ninguém. Tem lutas e batalhas que você vence no secreto, que não precisa sair contando para todo mundo. Tem batalhas que você passa dentro da tua casa, que talvez você vai pedir um conselho, você vai pedir uma oração, você vai pedir uma direção, mas tem coisa que Deus vai dar a solução para você. Na sua frente é um leão, mas quando o Espírito Santo vier sobre você, vai ser um cabrito. Não, você não entendeu o que eu acabei de falar. Eu estou profetizando a palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela não volta para trás vazia sem que antes dê fruto aquilo que foi designada. Eu estou dizendo para você que existem batalhas que você vai enfrentar no seu secreto, que você não vai contar para ninguém, que tua mãe não vai saber, que teus filhos não vão saber, que teu marido não vai saber, que tua patroa não vai saber, que o teu encarregado não vai saber, mas que o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você. Aquela situação parecia um leão rugindo contra a tua vida, mas na hora que chegou perto, você, empoderado pelo Espírito Santo, rasgou como se fosse um cabrito na sua frente. Não é pela força do teu braço, mas é o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Rasgou, não contou nada a ninguém. Versículo 7. Então foi conversar com a jovem de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tímina a fim de se casar com ela. O problema está aqui. Eu vou contar até 3 e você lê comigo. 1, 2, 3. Afastou-se do caminho. O perigo está aí. Porque enquanto a gente está andando no caminho, o Espírito Santo está sobre nós, e a gente vai vencendo o leão como se fosse cabrito. Só que quando a gente sai do caminho, a gente pode até pensar que tem uma força sobrenatural agindo sobre nós, mas não tem. Porque o Espírito de Deus não tem compromisso com quem está fora do caminho. Você quer ter a legalidade de Deus sobre a tua vida? Você quer levantar a mão e dizer sai em nome de Jesus e o demônio sai? Você quer ter autoridade na sua boca para dizer para a enfermidade sai desse corpo agora em nome de Jesus? E sabe quando que você ganha essa legalidade? Quando você permanece no caminho. Porque enquanto Sansão estava no caminho, o Espírito se apoderava dele, ele rasgava o leão como se fosse um urso. Só que voltando, afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão, que ele havia alguns dias atrás rasgado com as mãos, e observou curioso, só os curiosos digam amém. Amém. Fala para alguém, cuidado com a curiosidade. Fala para si, pastor Antônio, prega para mim, eu preciso da palavra de Deus na sua boca, porque eu estou lutando contra isso, vou conseguir. Diga comigo, pastor Antônio, cuidado com a curiosidade. Ainda bem que é curiosidade no bom sentido, né? Só de querer saber uma história por completo. A pessoa chega para mim, Mari, preciso falar com você depois do culto. Que culto? Acabou o culto. E meu bem me fala assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, não vou falar não, para. Não, agora você vai falar. Se não queria falar, então não começa. Mas ele foi curioso. Quem está aí? Curioso. Na carcaça do animal, na carcaça do leão, tinha um enxame de abelhas e um favo de mel. Vem comigo, depois de volta aqui no texto. Ele vai, mata o leão, não conta nada para ninguém, o leão está lá morto. Diga assim, leão morto, situação vencida. Fala assim, caso resolvido. Está resolvido? Está resolvido, então você não precisa ir lá de novo. Está resolvido, então você não precisa ir lá olhar.
Terminamos, terminou. Você não precisa ir lá stalkear o Facebook, o Instagram, para poder saber com quem que está, onde que foi. Não é caso vencido? Está resolvido? Não queira ver. Sabe por quê? Porque quando ele volta, o leão está morto, já é um animal em putrefação, em decomposição, e umas abelhas fizeram um chame de abelhas lá e tinha um favo de mel naquela carcaça. Só que Sansão era nazireu. Vou contar até 3, você fala nazireu. 1, 2, 3. O que é nazireu? Quando a criança nasce, a mãe fazia um voto do nazireado, e aquela criança era separado, consagrada a Deus. Não podia passar navalha sobre a sua cabeça, não podia beber bebida forte, e não podia tocar em nada que era morto. Sansão era nazireu, tinha um voto, uma aliança com Deus, e se ele tocasse alguma coisa morta, o pacto, a aliança com Deus estava quebrado. Diga comigo: Sansão viu o leão morto. Viu o leão morto. Ele pode tocar? Não. Mas ele foi lá para ver. Ele não foi para tocar, ele foi para... Quer uma palavra? Não queira ver aquilo que você não pode tocar. Ah, pastor, mas eu vou lá. Fazer o quê? Não, vou só ver. Hã? Não, é tipo, é só uma olhadinha só. Hã? Conselho de Deus para você nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Não queira ver aquilo que você está proibido de tocar. Sabe por quê? Porque quando ele vê, alguém aqui, quando cai uma comida no chão, mães, que o menino vai lá e come, a mãe fala bem assim: por que você está comendo esse trem? E ela diz: você está passando fome? Porque a ideia de que quem está com fome vai comer qualquer coisa. E tem o diabo, irmão, o inimigo, o adversário da minha alma. Ele sabe que Sansão não pode tocar. Aí ele vai e coloca um favo de mel. Carniça por carniça, ninguém quer mexer. Só que o problema é que ele coloca um favo de mel. Porque é docinho, é gostoso, é legal. Só que quebra a aliança que você tem com Deus. E você diz: não posso. Vai embora. Está ficando tarde. Ele diz: não, vou ficar só mais um pouquinho. Põe um filme da Netflix. Não. Não devo. Isso é errado. Aí você fica olhando para o mel porque está com fome. E daqui a pouco está comendo carniça. Quem sentiu que o temor de Deus desceu aqui? Cuidado, viu? O diabo não vai colocar carniça por carniça na sua frente. Porque se ele colocar carniça por carniça na sua frente, você vai fazer assim, ó. Reda. Mas daí vou lá dar uma olhada. Saiu do caminho. E quando a gente sai do caminho, coisas como essas estão fadadas a acontecer. Se tivesse ficado no caminho, não precisava passar por isso. Se tivesse permanecido no caminho, não corria o risco. Se tivesse ficado no caminho, não precisava ter que... Mas está com fome. O problema é essa fome. Porque se tivesse cheio, não ia sair do caminho, não ia olhar, não ia tocar. Mas o texto é triste, mas está lá. Versículo 9. Recolheu o mel com a mão, enquanto retomava o caminho. Voltou para o caminho? Voltou. Só que quando voltou já tinha se contaminado. E uma coisa
é fazer o puro ficar mais puro. Outra coisa é tirar a sujeira de quem já meteu a mão na carcaça. Trabalho dobrado. Sabe o que ele fazia enquanto ele voltava para o caminho? Tô voltando, viu? Tô indo até no culto. Você foi lá, fez tudo isso, fiz. E agora? Não, tô indo para o culto. Só que enquanto ele está voltando para o culto, para a igreja, domingo de noite, enquanto ele volta, ele saboreava. O quê? Os pedaços dos favos de mel que ainda caíam dos seus lábios. Comeu? Comeu. E agora? Não tem como descomer. Fez? Está feito. Não tem como resolver. Só que o estágio que já é ruim, quando você sai do caminho, ele pode piorar. Aí ele vai e oferece o mel para o pai e para a mãe. Não basta comer, tem que dar para os outros comer também. Só que não contou que tinha tirado do cadáver. Quem serve tem a responsabilidade de garantir a qualidade daquilo que está servindo. Mas isso não tira a responsabilidade de quem está comendo saber de onde que veio essa comida. A culpa está sobre ele? Tá. E os pais? Inocente? Inocente? Talvez. Não julgueis para não ser julgado. Mas cá para nós. O que é isso na sua mão, meu filho? Esses dias o Enzo chegou em casa com uma borracha. E essa borracha? Ganhei. Da onde que você veio com essa borracha? Alguma vez seu filho chegou em casa da escola com um trem que você sabe que não era dele? O que você pergunta para ele? Da onde você arrumou isso aqui? Então o pai e a mãe podiam perguntar, esse mel aí, da onde que veio? Porque se ele soubesse que veio da carniça, não ia comer. Só que também está com fome. E o problema é a fome. Eu vim nessa noite pregar sobre a fome. Aquela fome que fez Esaú vender o direito da primogenitura. Aquela fome que fez os profetas comer o veneno da panela. Aquela fome que fez Sansão meter a mão na carcaça, quebrar a sua aliança com Deus e comer aquilo que Deus não tinha para ele. Aquela fome que fez o pai e a mãe comer sem saber de onde que vinha, sem saber a procedência. Diferente dos profetas que comeram sem saber. Sansão sabia que estava comendo um alimento que provinha da carcaça de um animal morto. Eita aí, eu estou quase terminando, mas não terminou. Satanás quer te servir carniça, mas você não é louco de comer carniça, ele coloca um favo de mel na carcaça. Esse delírio, essa fome, essa carência, faz você ficar cego, a ponto de aceitar para a sua vida pratos que em sã consciência você nunca comeria. Volta para o caminho, Sansão. Tudo isso começou quando você saiu do caminho para ir olhar o leão que você já tinha matado. Volta para o caminho, Sansão. Ainda dá tempo. A causa está resolvida, você não precisa ir lá de novo. Você não precisa voltar lá. Diga comigo, volta, Sansão. Sansão come. Come.
saboreia, serve o pai, serve a mãe. Aí você pergunta assim, e não aconteceu nada? Porque talvez podia pensar, não posso comer isso, ô meu pai, mas estou com fome. O que será que vai acontecer se eu comer? Faz o seguinte, vou comer só um pedacinho para ver. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de comida. Estou pregando há alguns minutos, eu não falei de comida até agora. Eu estou pregando de fome há quase 1 hora e não falei de comida até agora. Vou comer só só um pedacinho, não vai fazer mal, né? Come. Não aconteceu? Então eu vou comer mais. Opa. Orei, fui na igreja, cantei, Deus até agiu. Opa, Deus está comigo, não fez mal não. Amanhã, vou lá comer de novo. E aí? E aí que eu fui orar, sabe o que aconteceu comigo? Falei em línguas. Então tá tudo? Opa, não fez mal. Deixa eu te falar uma coisa, nem todo veneno mata na hora. Tem consequências que vai demorar um tempo a aparecer. Só que vai acontecer. Porque essas coisas é igual cartão de crédito. Você vai passando, mas 1 hora a fatura chega. E ninguém vai embora sem pagar até o último centavo que deve. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí, pastor, o que a gente faz então? Comi, e agora? Saí do caminho, e agora? Quase comi, mas não cheguei a comer. Não sei em que lugar você está. Só que o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer uma coisa. E é o texto que nós lemos, coloca de volta para mim, por favor. João, capítulo 6, versículo 48. Você não precisa de guisado. Se você tem João 6,48. Você não precisa do guisado de Esaú, de Jacó. Você não precisa do guisado de Jacó, se você tem o pão da vida. Você não precisa da comida envenenada da panela dos profetas, se você tem o pão da vida. Você não precisa do mel da carcaça, você tem pão da vida. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que você tem buscado tantas coisas para satisfazer sua fome, suas carências, se você tem o pão da vida à sua disposição? Por que você vai para o tarô? Por que você vai para cartomante? Por que você vai para o signo? Por que você vai na benzedeira? Por que você leva teu filho para benzer? Por que você vai comendo qualquer coisa que vão te dando? Por que você aceita levar esse passe? Se você tem o pão da vida à tua disposição. Por que você aceita essas comidas requentadas de coach, prometendo coisas que o Evangelho de Cristo não prometeu, falando de coisas que Jesus não ensinou, para satisfazer o seu ego, para ficar bem consigo mesmo, ouvindo a mensagem de autoempoderamento, dizendo para você que você é mais do que vencedor, e que essa será a melhor semana da sua vida, que você vai começar janeiro pobre, mas vai terminar dezembro rico. Se você tem o pão da vida, por que você fica mendigando carinho, atenção de alguém que não está nem aí para você? Se você tem o pão da vida, por que você fica olhando de 5 em 5 minutos no WhatsApp para ver se aquela pessoa mandou uma mensagem para você? Você não precisa disso, você tem o pão da vida. Por que você posta e fica de 5 em 5 minutos olhando para ver se ele vai curtir, se você tem o pão da vida? Por que você está deprimido?
Porque quem você queria não te quer, e quem você quer você não vai querer. Como diz o hino da irmã Marília: quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Vira um rolo danado. Por que você está nessa bad, se você tem o pão da vida? Por que você está perdendo a sua saúde? Por que você está perdendo a tua paz? Correndo atrás de dinheiro, de coisas perecíveis, desprezando o que é eterno. Você quer dinheiro, você quer ficar rico, você quer prosperar na sua profissão. Você está se desgastando, remando contra a correnteza, não tem resultado nenhum. Porque você vive assim, se você tem o pão da vida? Por que você mendiga coisas podres desse mundo, que a traça, o tempo, a ferrugem consome, se você tem o pão da vida? Versículo 51, ele continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comia da sopa dos profetas envenenadas morria, mas quem comer desse pão viverá. Quem comia do mel da carcaça morria, mas quem comer desse pão viverá. O Espírito Santo está pegando você nessa noite, para dizer para você: tu está correndo atrás de coisas que não te satisfazem por completo, mas você tem o pão, que se você comer, você não vai morrer. Tudo isso que você tem se alimentado, tem te adoecido, você tem ficado mais tristes. O psiquiatra já até dobrou a dosagem do remédio. Mas eu vim como um profeta de Deus nessa noite para te dizer: quem come desse pão viverá. Não, você não vai morrer de depressão. Quem come desse pão viverá. Não, você não vai ficar enfiado dentro desse quarto, recusando a ligação da sua mãe, que está preocupada com você e quer saber como anda a tua vida. E você diz que não vai atender porque ela já vem com essas conversas de novo. Você não vai se afundar nessa crise, nessa dor, porque quem comer desse pão viverá. Não, ninguém contou a sua vida para mim. É que o Espírito Santo que te conhece sabe tudo que eu não sei. E Ele pode entrar nos lugares mais profundos da sua alma, para tratar as feridas que nenhum psiquiatra mais renomado do país consegue tratar. Para entrar onde o médico não consegue resolver tua causa, que tem tirado teu sono, que tem te angustiado o coração. Eu vim aqui dizer para você que quem comer desse pão viverá. Pastor, já estou tudo contaminado, o que eu faço? Toma um suco detox. Quando você empanzina, você conhece essa palavra? Quem é mais antigo conhece essa palavra? Estou empanzinado. Come alguma coisa que faz mal. Fala, estou enfastiado, estou empanzinado. Você não vai saber isso. Você é novinho. Estava que não podia, agora estou que não posso. Passa mal. Está tudo contaminado. Aí fala assim: agora eu vou fazer uma dieta, eu vou tomar suco detox. Não é assim? O que tem no suco detox? Alguém toma suco detox aqui? Por isso vocês estão amarelo. Cenoura, couve, beterraba, gengibre. Tem tudo isso aí. Fala para alguém aí, tem receita.
Qual que é a receita? Jeremias 15, 16. O suco detox que o doutor Jesus passou para você tomar hoje. Fica de pé no seu lugar. Você comeu muita coisa podre por aí. Precisa de um detox. Você andou consumindo muita comida estragada por aí. Hoje você veio no lugar certo. Suco detox. Vamos comer? Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase. Fui digerindo em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação. Suas palavras são meu júbilo maior. Porquanto foi invocado sobre mim o teu nome, isto é, eu pertenço a ti. Sabe qual que é o suco detox que você tem? Pega a sua Bíblia de papel se você tiver. Levanta ela aí. Aqui tem. Para quem já comeu muita comida podre, faz igual o profeta Jeremias. Abre e vai comendo. Enquanto você vai comendo, Jesus disse: vocês não precisam se lavar, porque vocês já estão limpos. E vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho ensinado. Aí, Salmo 119, versículo 109. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Daí, se você tiver com a lâmpada acesa, você não sai do caminho igual Sansão saiu. Salmo 119. Como pode um jovem purificar? Quem comeu comida estragada está contaminado. Está o quê? Precisa o quê? Purificar. E Salmo 119, 9 diz: como pode um jovem purificar seu caminho? Ele diz: observando a palavra. Aí você vai comendo a palavra vai limpando esse peixe estragado, essa carcaça, esse mel, essa carniça que você se alimentou. E daqui a pouco, elas vão te nutrir. Eu estou profetizando. Dia após dia. Não é começar hoje e parar amanhã. Que nós estamos no mês de setembro, tem gente que desde janeiro está falando que vai ler a Bíblia. E diz: dessa vez eu leio, e você não saiu de Mateus e Gênesis ainda. Para quem começou pelo Antigo Testamento. Você já iniciou um plano de leitura bíblica umas 10 vezes e nunca terminou. Por isso que você está raquítico espiritualmente. O Wesley prega que quem não come, não cresce. Está lá no YouTube. Assista a mensagem. Andréia prega, vai no YouTube. Profeta se alimenta de palavra. Está lá. É só você ligar, assistir. Só que é 1 hora, né? 1 hora para assistir uma pregação saudável, para dar um detox. Se fossem 3 horas assistindo Reels do Instagram, não tinha problema. Mas como é 1 hora de palavra, é muito tempo. Você gasta teu tempo com tudo que você consegue arranjar para a tua vida, que satisfaz teu interesse. Mas quando fala que é para alimentar espiritualmente, que é oração, estou corrido. É jejum, eu fico tonto. É clamor, eu sou tímido. É culto de oração, cheguei cansado. É escola bíblica, vou ficar sentado com o celular na minha frente, eu vou dormir. Tá bom, aí vai comendo.
que você quiser comer. Falta no culto domingo à noite. Pergunta na segunda: o que você comeu ontem? Domingão do Faustão. Não tem mais, eu sei. A Fazenda, edição 256. Não sabe um versículo da Bíblia de cor, mas sabe que a Virgínia separou do Zé Felipe e diz: eu não acredito mais no amor. Por quê? Que você chegou choroso, está triste, por quê? Esse semblante caído? Não, é que o Zé Felipe largou da Virgínia, mas não consegue derramar uma lágrima de arrependimento diante de Deus. Seu time perdeu e você chorou, ficou triste, mas não fica triste por causa dos pecados para se arrepender. Seu time ganhou, você celebrou, fez um churrasco. Ganhou, mas não consegue comemorar quando uma alma se arrepende e desce ao batismo nas águas. Inversão de valores. Aí depois fala: eu estou fraco espiritualmente. Estranho seria se você viesse aqui me dizer que estava forte, comendo o que você está comendo. Eu estou muito tranquilo para pregar hoje, porque eu sei que Deus está me usando. Com toda a humildade do meu coração, tem gente sendo transformada pelo peso dessa palavra. Nunca mais você vai chorar porque seu time não tem mundial. Você vai chorar porque sabe que a tua família não tem o nome ainda escrito no livro da vida. Você vai chorar até eles se converterem e forem levados a Cristo. Você não vai mais ficar triste quando seu time perder. Você vai ficar triste porque a tua família ainda não encontrou a cruz. Tem uma sentença de morte eterna endereçada a eles. Você não pode agir como se isso não estivesse acontecendo no meio da tua família. Vamos orar? Espírito Santo, Espírito Santo, se você quiser se arrepender de alguma coisa que você sabe que te fez desviar os pés do caminho para ir caçar o que você não perdeu em um rumo ignorado, se arrependa agora diante do Senhor. Diga: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu estou doente, mas estou doente por causa das coisas que eu tenho alimentado no meu espírito. Aí estou ansioso, aí estou em pânico, estou nervoso, estou angustiado, vivo turbado, vivo chorando pelos cantos, com a vontade de morrer. O Senhor vem aqui dizer para você nessa noite: pega o livro, come o livro e vai comendo, vai comendo, vai comendo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. As palavras que eu digo são espírito e vida. Quem recebe, vive. Quem não recebe, morre. Espírito de Deus, que o temor do Senhor recaia sobre nós nessa noite, para que os pés que estão vagando longe do caminho encontrem o caminho de volta. Se preciso for, atravessa o caminho dessa pessoa como o Senhor atravessou o caminho de Saulo quando ele ia com as cartas a Damasco. Faz a direção ser mudada.